E aí, salve gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar o seguinte: como fazer parte da maior vitória da história. Fica comigo até o final aí, vamos junto! Mas se você não está inscrito, né, não perca tempo, porque ainda não se inscreveu, é só clicar aí no botão aí embaixo e você vai clicar no botão de se inscrever e no de sininho. Assim você é notificado a cada vídeo novo que é colocado aí no canal. Tá sendo bênção para você, querido? Curta, comenta, compartilha, faz esse favor. Nosso objetivo aqui é alcançar mais vidas. Quanto mais relevância tiver esse canal, quanto mais seguidores, quanto mais alcance tiver esse canal, significa que mais pessoas estarão sendo abençoadas. Então conto contigo nessa tarefa aí de levar a palavra de Deus por toda a terra. Podemos ir junto? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse 5, versículo 5. Apocalipse 5, versículo 5, diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista os 2 vídeos passados, os 2 vídeos anteriores a esse, que vai te dar uma compreensão muito maior a respeito desse vídeo, que vai ser um pouco mais curto, mas que ele é complementar e simplesmente vai complementar, para não deixar os outros vídeos, principalmente o último vídeo, mais longo ainda, ele é complementar. Então assista, eu recomendo que você assista para você entender todo esse contexto. A gente vai ver aqui 3 questões básicas aqui. A primeira questão que a gente vai ver é que esse abrir dos livros, esse abrir dos selos, não é apenas um desvendar. Quando a gente falou desvendar o futuro, não é apenas no sentido de dizer o que vai acontecer, mas é que cada abertura desse selo, por isso houve um momento em que João ele viu esse momento acontecer, e haverá esse momento na história da humanidade em que isso vai acontecer e não aconteceu antes, porque no momento em que esse livro é aberto, no momento em que os selos eles são retirados, a gente vai ver isso no capítulo 6 aí de Apocalipse, cada retirada de selo representa um marco histórico, representa o início de uma jornada, representa o início de uma sucessão de acontecimentos. Então, abrir esse selo não é simplesmente como quem conta uma história, quem simplesmente lê para o outro ouvir, ou quem simplesmente diz ali o que está acontecendo para o outro saber. Mas aquilo traz uma representatividade, aquilo tem um poder, por isso que o preço precisava ser alto para quem fosse abrir o livro. Porque a abertura desses selos trazia essa representação de um poder. Então, quando fala venceu para abrir o livro, é porque ele alcançou esse poder, tudo o que ele fez permitiu a ele alcançar esse impacto dessa vitória para que ele tenha o poder de trazer à realidade aqueles acontecimentos do livro. Então a gente precisa entender isso, desvendar o futuro com relação a esse livro aqui, está falando de trazer à realidade o que estava escrito no livro. Por isso a abertura de cada selo, ela desencadeia uma série de acontecimentos que a gente vai ver aí no capítulo 6. Então não é simplesmente um contar de história, mas é um desencadear, é um poder de dar um start, de dar um início a coisas que iriam acontecer. E a gente falou no vídeo passado aí por que João estava ali chorando. João, ele viu e ele ficou pensando ali, perturbado emocionalmente, a gente pode dizer assim, com todas as aspas aí, desse perturbado, mas que ele foi levado a refletir com relação a esse alto preço para se abrir o livro, que não era um livro qualquer, que não era um livro simplesmente de história, de contar a história. E aí um dos anciãos, um dos 24 anciãos, ele vai dizer para João assim, olha, não chore. Você está lamentando porque ninguém foi digno de abrir o livro, você está lamentando porque ninguém alcançou esse patamar de abrir esse livro, mas tem um que alcançou isso, tem um que chegou a esse ponto. E quem é esse? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá aponta para Gênesis 49. Então vamos ler Gênesis 49, versículos 9 e 10.
Gênesis 49 está falando sobre as bênçãos proféticas de Jacó. Jacó lança bênçãos sobre as 12 tribos, e uma delas é, o que a gente vai ler aqui, os versículos 10 e 11, é a tribo de Judá. E da tribo de Judá fala assim, olha, o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? É o poder, é a coordenação, a direção. Ao longo da história do Antigo Testamento, a gente não vai ver a tribo de Judá com esse domínio, com esse poder sobre Israel. Mas Deus está dizendo que esse cetro, que esse poder não iria sair dali, de Judá. No versículo 9, né? Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Então está falando de um despertar futuro. E aí no versículo 10 fala, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Esse até que venha Siló é uma expressão aí em hebraico e aramaico, que traz o sentido de até que venha o Messias. Então essa expressão até que venha Siló é até que venha o Cristo, até que venha o Messias. Então a profecia aqui olha, o cetro não se apartará de Judá até que venha o Messias, e que ele trará uma representação sobre as 12 tribos e muito maior do que elas, porque aí vai dizer o texto que e a ele obedecerão os povos. Então é um domínio geral. Então quando fala o leão da tribo de Judá, está fazendo referência a Gênesis 49, versículos 9 e 10. E quando fala aqui no versículo 5, a raiz de Davi, Isaías 11, versículo 1, que fala, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías está profetizando que da linhagem de Davi viria aquele que viria governar todas as coisas. Então, todas as profecias, a gente leu aqui o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, a gente leu aqui o livro de Isaías, que é profeta messiânico, apontando para Jesus Cristo. Então, o que a gente quer dizer com isso? O controle de Deus sobre a história é imutável. Por mais que o homem interrompa, faça coisas, faça besteira, desencadeie guerras, traga paz, faça uma série de coisas, a história da humanidade está muito bem escrita e muito bem controlada, e nada disso escapa às mãos de Deus. Então João ele pode contemplar que existe alguém que pagou um preço, e a gente não vai conseguir entender esse preço de Jesus se a gente não conseguir entender o problema que aconteceu com Adão e Eva. Se a gente não entender que quando Adão e Eva pecaram e começaram a ter filhos depois do pecado, eles começaram a ter uma matriz. Lembra da lei que Deus coloca lá em Gênesis capítulo 1, de que todas as coisas, todos os seres multiplicariam conforme as suas espécies? O que Deus queria é que a matriz humana fosse multiplicada conforme uma espécie santa e digna. Por causa do pecado, o homem criou uma nova matriz. Jesus Cristo veio para unir essas duas matrizes aqui e desfazer aquela matriz do pecado trazida por Adão e Eva. Então, em Jesus a gente consegue ter uma matriz perfeita e santa. Por quê? Só Ele pagou o preço. Então, por isso foi preciso que Deus viesse na figura de homem. Deus não poderia consertar as coisas? Poderia. Assiste aí no final desse vídeo, vai ter um link aí de uma esquetezinha que foi até escrita pelo meu filho, para você entender por que precisou vir Jesus como homem sobre a terra. Então vai ter um link aí, Quanto Vale a Sua Alma, que a gente explica e você consegue ver de uma maneira representativa, numa esquetezinha feita de 20 e poucos minutos aí. Eu recomendo que assista para você entender exatamente por que Jesus precisou vir como homem. Por que Deus não poderia agir como Deus? Precisava que viesse como homem aqui na terra, para que como homem ele tomasse as chaves da mão do inferno. Esse é o Jesus que é digno. O sacrifício dele é inigualável, é incomparável. E ele quando fala o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, a história está nas mãos de Deus, querido. Não tenha medo disso. Essa é a maior vitória da história.
Você quer fazer parte dessa vitória? Então, cola em Jesus, querido. Obedeça a Jesus, siga Jesus. Ele tem que ser o teu Senhor. Faça as coisas conforme Ele quer. Tenha fé para entender que o teu sacrifício, o teu problema, Jesus vai superar. Não existe coisa assim, isso aqui eu não consigo mudar, isso aqui eu não consigo fazer. Confie em Jesus, querido. Ele tem todo o poder. É isso que está dizendo aqui. O poder supremo e o poder pleno e máximo está nas mãos de Jesus. Confie nele, querido. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.